tem mais nada. Vamos logo ao nosso Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade. O Wilton Bezerra. Meus amigos, na minha vivência em futebol, eu já me aproximei muito assim de certos treinadores. Eu tive a oportunidade de, até antes de um jogo de futebol, conversar com treinadores. Me lembro de Astrogildo Neri, que treinou o Ceará aqui, teve uma época lá em Juazeiro do Norte. Zé Gerardo, treinador do Icasa. Antes, a aproximação que a gente tinha com treinadores e jogadores, essa aproximação era mais facilitada. Daniel Tavares, do time do Icasa, e assim por diante. E havia um certo comportamento, o qual eu nunca concordei muito, não. Eu sempre fui desconfiado com essa história. Eu chegava a dizer assim, e o time? Para daqui a pouco. A escala pode adiantar, para a gente ter uma ideia de como é que vai ser. Antigamente era possível essa aproximação. Aí os treinadores diziam, não, eu vou ver. Na conversa que eu tiver com os jogadores, eu vou dar uma olhada para saber quem é que está com mais disposição para jogar. Eu nunca acreditei nisso, não, porque existe todo um processo de treinamento, de preparação, durante a semana toda, avaliação de todo jeito. Então, quando se chega no vestiário, está todo mundo já pronto para o jogo. O que tinha que ser preparativo ficou para trás. O que foi dito também. Entrou em campo, acabou a brincadeira. Toda aquela preleção anterior, bem anterior, todo esse trabalho de orientação, a discussão de sistema tático, isso tudo já foi, sabe, acompanhado com apuro e tudo resolvido. Por isso eu não acredito muito nesse papo, nunca acreditei. Nunca fui nessa história de que, rapaz, eu vou dar uma olhada, sabe? Vou dar uma olhada lá no elenco, saber quem quer jogar realmente e tal. Era uma conversa que eu nunca acreditei nela. Sabe por que eu estou me lembrando disso? Porque o time do Ferroviário, pelo que eu vi nesse jogo de hoje, se o treinador tivesse dado uma olhada mais acurada, ele certamente teria percebido alguma coisa. Teria descoberto alguma coisa. Para explicar, para justificar essa falta de maior disposição do time coral. Olha, foi uma coisa, sinceramente falando, que me surpreendeu. Eu esperava outra coisa. Eu vi o jogo do Ceará, do Ferroviário contra o time do Fortaleza. O Ferroviário fez outro jogo com o Horizonte que foi bom, marcou um gol bonito, fez o diabo. E, de repente, chamou a atenção por alguns valores que eu até aqui destaquei. Mas alguma coisa deve ter acontecido. Porque o Ferroviário, ele se comportou em campo como assim uma turma que veio de uma churrascada. Todo mundo saciado, sabe? Todo mundo comeu pra caramba e entrou com um enfado sem tamanho dentro de campo. E desculpem se a comparação é um tanto quanto grosseira. Mas o que eu vi foi um time enfadado. Os gols sofridos pelo Ferroviário, principalmente no primeiro tempo, a falta de disposição dos defensores, foi um negócio assim que me chamou a atenção. Os dois gols do Matheus Araújo. Numa o goleiro foi com a mão de alface, rebateu, que foi mal também, o Sivaldo, que até eu vi fazer bons jogos. Largou e a defesa dormiu, cochilou. Matheus Araújo foi lá e faturou. Jogada do Rafael Ramos pelo lado direito, do mesmo jeito. Quer dizer, uma falta de mobilidade, de disposição mesmo, sabe? Isso é uma coisa indolente. Então, o time do Ceará, os seus jogadores, faturaram o bicho mais fácil dessa temporada. E não se esperava isso.
primeiro clássico, historicamente a gente pode chamar de clássico, eu digo historicamente em nome de um passado que nós relatamos aqui, do time do Ferroviário, ganhador de títulos estaduais, com grandes jogadores. Mas aí o time, o desgaste dos últimos anos, as más campanhas, tiraram, sabe, essa categoria, esse tratamento do Ferroviário de colocá-lo como clássico dentro do Ceará, dentro de Fortaleza. Quer dizer, se estragou um pouco esse lado da questão, essa definição. Mas eu não esperava que fosse dessa forma. E nem o Ceará. Porque o Ceará, ele fez pouca força para ganhar. Fez pouca força para ganhar. O Ceará, com a bola, atacava, e diríamos nós, na maior parte do primeiro tempo, sem aquela força, sem aquela intensidade, sabe? Sem dobrar o adversário, que não oferecia muita resistência. Ora, o Ceará tem pela direita o Pedro Henrique, um jogador de lançamento em profundidade, disputa corrida com o zagueiro, faz a bola chegar na área, quando ele não finaliza. Aliás, a jogada de ruptura que o Ceará tinha, e teve nesse jogo todo, foi com o Pedro Henrique, porque pelo lado esquerdo não teve ninguém. Nem o lateral Fernando foi, não teve ninguém caindo de forma mais fixa por lá, nem Vina, nem Matheus Araújo. Matheus Araújo em algumas oportunidades. Então era por dentro, com Luca, com Vina, com o jogador Pedro Henrique pelo lado direito. E o Alex, que se machucou cedo, nem apoiava até se machucar, como o Fernando também não pelo lado esquerdo. Então, o time do Ceará, ele fez um gol aos 6 minutos com Pedro Gilmar de cabeça numa cobrança de falta do Vina. Isso, às vezes, dá ao time uma vontade até de golear, de passar por cima. Em outras oportunidades, parece que até anula o time. Futebol tem algumas coisas inexplicáveis. Pois depois desse jogo, o time do Ceará fez uma marcação branda. Ele atacava, não conseguia muito êxito, faltou um maior poder de trama, de imaginação. Mas quando o Ferroviário retomava a bola, ele mal saía da marcação da primeira linha. O Mena, de quem eu falei, ou fiz elogios, fiz referências, não pegou na bola, fez uma jogada de extrema. Pelo lado esquerdo, aliás, não tinha ninguém. Eu dava uma olhada aqui, mais geral, no time do Ferroviário, e eu dizia, bom, mas tem atacantes aí, o Kiwan, o Jefinho, mas cadê esses jogadores? Nada, o Kiwan chutou uma única bola finalizada aos 33 minutos do Ferroviário. Só foi isso. O resto, uma inoperância de fazer dó. E aí o time do Ceará ia, não conseguia muita coisa, marcou o primeiro e fazia uma marcação, repito, até o meio campo. Não precisava nem, sabe, pressionar muito. Ali o time do Ferroviário parava. Ali a bola no meio campo era devolvida para o time do Ceará. E aí nós tivemos, meus amigos, uma coisa doída depois desse gol aos 6 minutos, porque não aconteceu mais nada no jogo. Nada. Nem o Ferroviário jogava e nem o time do Ceará se aproveitava da falta de maior resistência do adversário. O Ferroviário parecia um time pequeno. Parecia que o Ceará tinha pela frente um pequeno. Somente aos 36 minutos do primeiro tempo de partida, o Matheus Araújo marcou o segundo gol. A jogada foi do Pedro Henrique, a defesa marcou mal, cochilou, se arrastou e o Matheus fez o gol. 44 minutos, o mesmo Matheus Pereira. Aí já foi a jogada pelo lado direito com o Rafael Ramos. Ele cruzou, o goleiro foi lá, deu uma tapinha, mão de alface, a defesa cochilou não, dormiu. Parece que tomou um sonífero. Matheus chegou lá, 3-0. Mas o próprio time do Ceará deve ter dito, puxa vida, nunca foi tão fácil ganhar, nunca foi tão fácil vencer. Então é aquilo que o futebol muitas vezes se apresenta
dentro de uma maneira que a gente não compreende bem. Há jogos que são marcados por imperfeições, por erros, acertos também. Não é nem a esquematização tática que explica nada, e simplesmente a coisa dá certo. O time do Ceará não precisou nem fazer força, nenhuma super organização, desculpem, nenhuma jornada de intensidade para vencer. Foi aproveitando a fragilidade do adversário e foi marcando. Então, nesse aspecto, em matéria de aproveitamento, grau 10 para o time do Ceará, que se serviu, naturalmente, das facilidades que ele encontrou no seu caminho, na sua jornada. Então, 3-0 no primeiro tempo de partida. Um Ferroviário de uma fragilidade impressionante. E o Ceará, mesmo sem acelerar, mesmo sem suar muita camisa, foi lá 3-0. Puxa vida, aqui presente dos céus. Fomos para o segundo tempo. E aí tem aquela história, né? O Ceará entrou para a segunda etapa saciado. Pronto, vou usar o termo que eu usei com o Ferroviário que pareceu ter chegado de uma churrascada. Saciado de tanta carne, todo mundo de barriga cheia e sem correr para ninguém. Saciado com os 3-0, quer dizer, missão cumprida, não tem mais o que fazer. Aí, meus amigos, a gente é que tem que aguentar o jogo arrastado, aquela coisa realmente desinteressante. É disso que nós temos reclamado, a falta de maior qualidade dos jogos, e de uma etapa para outra a gente fica com aquela impressão, não é? Com aquela imaginação de que as coisas vão melhorar. Teve o que? O Gilmar cabeceando uma bola aos 9 e pronto, acabou essa brincadeira. Camilo entrou no time do Ferroviário. Aí o jogo se presta a partir daí para as alterações. O jogo estava ruim, monótono, nem o time do Ceará queria muito, não tinha apetite, e o Ferroviário, uma impossibilidade de qualquer reação. Aí vieram as modificações, e entre elas, o garoto Melk, que tem sido observado com muita satisfação pela direção técnica do time do Ceará, como uma das boas revelações. Eram decorridos 29 minutos. Até aí, meus amigos, um jogo duro de aguentar, muito fraco, fraquíssimo. Nem o Ceará se interessava mais pelo jogo e o Ferroviário parado, sem reação, incapaz realmente de esboçar qualquer esforço no sentido de procurar uma recuperação. Aliás, teve um aquecimento estranho. O Ferroviário, quando entrou no segundo tempo, foi até o campo, o preparador físico mandou todo mundo voltar, aí todo mundo fez um aquecimento ali, como que, sei lá, uma preparação extra, uma chamada de atenção. Acorda, pessoal. Acorda, humanidade. É uma acorda a humanidade que o Ferroviário não adiantou. Pois bem, como eu dizia, aos 29 minutos, aí o Melk recebeu uma bola, saiu driblando todo mundo, fez um labirinto ali entre os jogadores, meteu a bola para o Luca, que participou muito pouco do jogo, da jogada de ataque. Ele foi lá e marcou o quarto. O Camilo, de cabeça, diminuiu, ele que entrou no segundo tempo de partida, e aos 44 minutos, lançamento em profundidade, a defesa do Ferroviário, no segundo tempo, tentando consertar as coisas, procurando se adiantar para pegar um pouco mais em cima, acabou recebendo Fernandinho a bola entre os zagueiros. A arbitragem anulou a princípio, mas eu disse aqui, a jogada foi legal. Fernandinho entrou para dar moral, jogou por cima do goleiro, passou pelo goleiro, 5-1 para o time do Ceará. Então, meus amigos, o Ceará, na verdade, não teve um adversário à altura, dentro daquelas condições que a gente exige para um clássico. Pela história, repito, Ferroviário foi de uma fragilidade impressionante. E o Paraíso, o Léo Paraíso, veio justificar na entrevista do final do jogo que foi em função do desgaste do jogo em que venceu o Ferroviário. Venceu o Quixadá pelo placar 2-1. Ô, Léo, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar parado. Como eu disse no começo,
bicho fácil, passeio do time do Ceará e uma goleada para justificar toda a sorte de facilidades que o Ferroviário ofereceu. Esse é o meu comentário. A bola é sua, Jota. Valeu, WB. Um abraço a você, até uma próxima, viu, WB? Isso, compadre, foi bom. Valeu. Tá legal. Valeu, querido. Deixa eu trazer a informação do Samuca. Cadê o Samuel Conrado? Aí na coletiva, Samuca?